Nós queremos dizer que todos são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo pela internet, Deus abençoe a sua vida. É muito bom compartilharmos juntos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos compartilhando uma série de mensagens que a respeito no Espírito, andando no Espírito, porque nós podemos, irmãos, andar segundo a nossa carne, segundo a nossa alma, e se nós fizermos isso, por mais que nós tentemos obedecer a Deus, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Eu posso ser um líder que anda no Espírito, ou posso ser um líder que anda na alma, que anda na carne. E necessariamente, eu não estou falando de pecado, porque às vezes eu estou andando na carne, mas eu não estou necessariamente cometendo algum pecado moral, algum erro, mas eu simplesmente estou fazendo algo certo com a motivação errada. E aí eu vou fazendo, mas chega uma hora que eu não dou mais conta. Porque é segundo o braço da minha carne ou segundo o braço da minha alma. E nós aprendemos na última vez que começamos a ministrar esse assunto, Gálatas capítulo 5, verso 16 diz que: digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Paulo também nos ensina em Tessalonicenses 5, 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, corpo e alma. E no nosso espírito, irmãos, nós entendemos pela palavra que nós fomos regenerados. Então não há problemas no nosso espírito. No nosso espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus, segundo a Bíblia, em João capítulo 1, verso 12, diz que é um poder. Então nós temos o poder de Deus, enquanto filhos, para andar no Espírito e viver uma vida vitoriosa. Quando nós recebemos de Deus o Espírito Santo, irmãos, não nos faltou nada. Diga, o Espírito Santo é Deus, portanto, Ele é completo. E a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo quando cremos. A primeira coisa que aprendemos para que possamos andar no Espírito é que tudo que eu e você precisamos para ter uma vida abundante, vitoriosa, cheia de graça, cheia de paz, cheia de glória, nós já recebemos de uma vez por todas no Espírito. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. João capítulo 2, verso 27 diz: quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como ela também vos ensinou. Então a unção que nós recebemos, ela é completa, ela nos ensina todas as coisas. E nós precisamos aprender a andar nesse Espírito. Mas andar no Espírito, nós também aprendemos que representa duas substituições. E a primeira, irmãos, nós temos muita facilidade de compreender. A primeira substituição, a Bíblia relata em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 14. Um morreu por todos, e logo todos morreram. Então a primeira substituição é que Jesus morreu em meu lugar na cruz do Calvário. Quantos creem nisso? Jesus morreu por mim, e Jesus morreu por você. Todos nós temos facilidade de entender isso.
Aleluia, Jesus morreu a minha morte. Essa é a primeira substituição. Esse é o início da nossa vitória. Esta é a garantia da nossa vitória. O diabo foi frustrado na cruz do Calvário. Mas existe uma segunda substituição. Nós precisamos entender também que a outra substituição é que no meu dia a dia, Jesus também precisa viver no meu lugar. Nós temos facilidade em entender que Jesus que Jesus morreu a minha morte, mas muitas e muitas vezes nós não conseguimos deixar que Jesus viva a nossa vida. A substituição é que Jesus também tem o direito de viver a nossa vida. A pastora Leia citou ontem, Gálatas 2:20, logo já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Romanos 8:1 diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei da morte e do pecado. Agora você não está mais debaixo da lei da morte e do pecado, mas você está sobre a lei da vida. Agora preste atenção numa coisa. Diga, Deus me livrou da lei do pecado. Agora, só entenda uma coisa, meu irmão. Deus não aniquilou a lei do pecado. Ele te livrou. A lei do pecado continua operando. Se ela não continuasse operando, irmãos, nossos problemas estavam todos acabados. Ninguém pecava mais aqui. Mas há uma lei em operação na nossa carne, que chama-se a lei do pecado. E o exemplo que eu dei para os irmãos, que a lei do pecado é como a lei da gravidade. Ela te atrai para a terra, ela te atrai para o chão. Mas existe uma outra lei que nós podemos representar, que é a lei do Espírito da vida, que é a lei da propulsão aerodinâmica. E a lei da propulsão aerodinâmica diz que com determinado impulso, mesmo um material pesado, se estiver em impulso e se estiver em fogo, ele vai superar a lei da gravidade, ele não vai cair, ele vai voar, e eu e você somos impulsionados pelo vento e o fogo do Espírito. Se você crê, aplauda ele está nesse lugar. Essa é a lei que nós devemos viver. Agora, a questão, irmãos, é que às vezes nós queremos reprimir o pecado. Nós dizemos assim, não, eu não peco mais. Eu tenho vontade de pecar. Eu chego a salivar de tanta vontade. Mas eu digo não, porque é pecado. E aí, meu irmão, em vez de você se libertar, você reprime aquele pecado e uma hora vai estourar. O que nós precisamos entender, irmãos, é que o nosso nível de revelação precisa aumentar. Nem o melhor pecado se compara ao prazer do pior sofrimento que podemos ter ao lado de Cristo. Obedecer a Deus é sempre o melhor, sempre é melhor do que o pecado. O que Deus tem para te oferecer sempre é melhor e maior do que o pecado. Quando Adão e Eva comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles experimentaram um fruto só e deixaram de desfrutar de um pomar inteiro na presença de Deus. Quando o diabo te oferece um pecado sujo e nojento, pode parecer bom, pode parecer agradável aos olhos, mas vai destruir a minha e a sua vida. Nós não podemos cair nessa mentira. Quem anda no Espírito não reprime, simplesmente ele entrega os seus desejos ao Senhor. Ele entrega, ele diz, Senhor, eu não sei explicar porquê. Eu não consigo ter a revelação do porquê que os teus caminhos são melhores. Mas eu quero dizer que eu creio que o melhor é te obedecer. E eu me entrego a ti. E você anda na rua e você pode estar com vontade de pecar. E você não fica reprimindo, você simplesmente diz, Senhor, eu estou com muita vontade de cometer um erro. Mas eu quero declarar que a minha vontade já foi crucificada em Cristo Jesus. Eu entrego a ti. Vem, Espírito Santo, viva a tua vida em mim. Ah, irmãos, assim como Jesus no deserto foi tentado pelo diabo tendo fome. Mas quando ele resistiu, quando ele se entregou ao Pai,
Quando o diabo tentou dar o checkmate nele, disse: eu vou te dar tudo se você prostrado me adorar. Ele disse assim: arreda, Satanás. Só Ele é digno de adoração, só a Ele eu vou adorar, só a Ele eu vou exaltar. E a Bíblia diz que quando Jesus fez isso, os anjos do Senhor vieram e o serviram. Irmãos, toda vez que você está na iminência de pecar, você pode não enxergar isso, mas é isso que acontece no reino do Espírito. Os anjos já começam a preparar banquetes para te oferecer, mas muitas e muitas vezes nós preferimos comer as alfarrobas que o diabo nos dá. Toda vez que você vence um pecado, irmãos, você aumenta o nível de revelação da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Nós precisamos entender como que funciona essa dinâmica. Por isso, eu quero compartilhar com vocês, eu não vou conseguir compartilhar tudo hoje, o nosso tempo aqui, eu vou ser bem fiel ao tempo. Mas eu quero falar a respeito dessas funções, porque eu tenho que andar no Espírito. Porém, há uma alma e uma carne que competem, que atrapalham esse meu fluir no Espírito de Deus. Por isso é importante eu entender quais são as funções do corpo, da alma e do Espírito. Pode colocar aí para mim, por favor. As funções do corpo, da alma e do Espírito. E eu vou começar, nós não vamos falar tudo hoje, mas eu vou começar falando a respeito do corpo. Mas vamos entender um pouco. Nós lemos no início que nós somos corpo, alma e espírito. Tessalonicenses 5:23 fala isso. Que o Senhor quer nos santificar nessas três áreas. Mas também a experiência prática nos mostra, irmãos, que nós somos seres que têm essa dimensão que é repartida em três. Essa dimensão que tem essa repartição. Nós somos seres divididos em corpo, alma e espírito. Como se fosse uma tripartite. Somos divididos em três partes. E é interessante, irmãos, que o nosso corpo representa essa parte material, é a carcaça. Cada um tem o seu, cada um se vê da melhor maneira no seu corpo ou da pior maneira. No corpo, irmãos, nós temos os nossos sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. É através do corpo que nós interagimos com a matéria, que nós tocamos, que nós conseguimos agir nesse mundo natural. É por isso que Satanás, é por isso que os demônios não conseguem agir na matéria. E eles precisam utilizar o corpo de alguém que dá brecha para que eles possam agir. Porque espírito não pode agir na matéria, ele precisa de um corpo. Jesus, para nos salvar, a Bíblia diz que Deus é espírito, mas para que Jesus viesse a essa terra e nos salvasse, a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou no meio de nós. Matéria, corpo. Então o corpo, ele faz com que a gente interaja com a matéria. Nós temos a alma. A alma é o nosso ego, o nosso eu, o centro da nossa personalidade. A alma é onde nós sentimos, temos as sensações. A alma nos permite ter o contato conosco mesmo, a nossa consciência. Mas nós também temos o nosso espírito. O nosso espírito. Pode voltar lá, filha. Isso. Deixa só o corpo aí por enquanto. Tá bom. Estou dando um resumo geral aqui no início, para você entender. O Espírito então tem essa função de ter a comunhão com o Pai. É no nosso espírito que Deus habita. É no nosso espírito que o Espírito Santo habita. A alma é importante porque ela é o centro da nossa personalidade, mas o Espírito é mais importante porque ele é o centro do nosso ser, o centro da nossa existência. Nós existimos por meio do Espírito. É no nosso espírito que a imagem de Deus é concebida. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E nós
Somos seres espirituais. É pelo Espírito que podemos adorar a Deus. É pelo Espírito que podemos ter a revelação de Deus. Mas nós precisamos entender como que o corpo e a alma interagem, ou muitas vezes até mesmo tentam sufocar o Espírito. Porque o que mais nós temos convivido, infelizmente, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa rotina, é pessoas que vivem pela alma e pela carne. E poucos vivem pelo Espírito, a não ser aqueles que realmente são nascidos de Deus. Mas vamos pensar a respeito da função do corpo. Irmãos, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 4, 5 de 1 a 4, que o nosso corpo, ele é uma casa terrestre, é a nossa casa terrestre. O nosso corpo é onde o nosso espírito habita aqui nessa terra. 2 Coríntios 5, de 1 a 4, fala isso. O nosso espírito, ele foi regenerado. A nossa alma está sendo transformada. E o nosso corpo um dia será glorificado. O nosso corpo, irmãos, ele não será esse corpo lá no céu. A Bíblia fala que esse corpo é corrompido. Esse corpo é corrompido. Esse corpo um dia vai acabar, vai virar pó, vai virar cinza. Quando a Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado, é que nós receberemos um corpo celestial. A Bíblia diz que o nosso corpo é corrupto, mas um dia ele vai se revestir de incorruptibilidade. E ele vai habitar no céu. E esse corpo não terá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais doença. Jesus te deu poder, meu irmão, para que você receba a cura aqui nessa terra, de toda e qualquer enfermidade. Mas se você um dia morrer com uma enfermidade, pode ter certeza, você não vai para o céu com ela, porque Deus vai glorificar o seu corpo. O nosso corpo, ele é o nosso lar aqui na terra. Mas lá no céu, o nosso lar será a glória da presença e do poder de Deus. Mas nós precisamos entender as funções desse corpo. Vamos para a primeira função, pode pôr aí, filho. É a função da sensação. A função da sensação é a porta do nosso ser. É o que fala daqueles 5 sentidos que eu disse no início. É aquilo que nós sentimos, que nós tocamos, que nós ouvimos, que nós conseguimos sentir o cheiro. Então o corpo, ele tem uma função de sensação, isso é uma bênção. É muito gostoso sentir as coisas. A sensação, ela dá cor para a vida. Ela faz com que algo tenha até mesmo um gosto diferente. Quando se faz um prato, hoje se investe muito na decoração dos pratos, porque o visual, ele fala tanto quanto o paladar. Você pode ter uma comida gostosa, irmão, mas se de repente ela até foi feita limpinha, bonitinha, cheirosinha, dentro da mais perfeita higiene, mas de repente a pessoa chega com um prato e tem lá um fio de cabelo em cima da mesa, e aí é colocada aquela comida ao lado de um fio de cabelo, bem próximo ao prato. Se olhou para o fio de cabelo, alguns já não vão nem comer mais. Tem outros que só vão dar uma afastadinha no fio e manda para dentro. Tem outros que, se duvidar, até mistura junto, que é para dar o tempero. Mas a sensação faz parte do nosso corpo, faz parte da vida. E é uma bênção nós termos sensações. Foi Deus que colocou isso. Existe também, irmãos, a função do instinto. Pode colocar aí. Nós temos o instinto. E os instintos que o ser humano tem não são errados, foi Deus que colocou. O problema é que o pecado deturpou estes sentidos. Deturpou esses instintos, melhor dizendo. Todos nós, irmãos, temos pelo menos 3 grupos de instintos básicos: sobrevivência, instinto de defesa e instinto sexual. Todos nós temos. O instinto da sobrevivência, a criança já nasce sabendo mamar. É impressionante. Ela nasceu, você dá o peito para a criança, no caso a mãe, né? E a criança já sai lá.
mamando. Mamando. Temos esse instinto de sobrevivência. Você tem fome. Agora, o que acontece é que o diabo deturpou isso. E muitas pessoas, às vezes, acabam incorrendo no pecado da glutonaria. Eu vou deixar para um pastor mais magro ministrar isso aí um outro dia para os irmãos. Mas, na verdade, irmãos, claro que a glutonaria, não estou aqui querendo me justificar, mas não é só comer demais. Porque tem muito magrinho por aí que come mais do que gente gorda. E aí ninguém acha que ele é glutão. Então não é só a questão do quanto você come. Está relacionado também com idolatria, está relacionado também de você, às vezes, comer e não deixar para os outros. Então, mas eu não tenho tempo aqui. Então você que é gordinho, não fique pensando que você está em pecado, que senão eu estaria no inferno há muito tempo. Mas é óbvio que nós precisamos ter controle, porque senão a situação ela fica insustentável. Eu tenho um limite, quando bate eu dou um jeito para baixar, porque já não tem mais roupa e tudo mais, então não tem jeito, né? Instinto de sobrevivência, faz parte. Às vezes nós temos sede, temos que beber, mas se a gente não cuidar, a gente pode beber demais. Nós temos instintos também de defesa, de autopreservação da vida. Então é um instinto, se você está andando e vê uma cobra, você já pula. É um instinto de sobrevivência. Se alguém vem te dar um tapa, você já reage, já esquiva. Isso faz parte, é um instinto. Mas o diabo tenta deturpar isso. Algumas pessoas se tornam violentas. E elas brigam, e elas batem. Mas não é pecado você ter o instinto da preservação. O que só não pode é ser uma pessoa violenta. E existe também o instinto sexual, que é uma bênção, meus irmãos. E é nesse instinto que o diabo tem enganado muita gente. Porque o diabo tenta deturpar a sexualidade humana. E Deus nos fez para ter uma sexualidade sadia. Irmão, sexualidade é igual batata frita. Se você come antes, vai te amarrar. Se você deixa fritar demais e come depois, você casa e tem um caso extraconjugal. Então, aquela batata já assou demais, ela até está crocante, mas está amargo, vai amargar a tua vida. Agora, se você deixa o momento certo, irmãos, ela está no ponto, bem temperada, crocante por fora e desmanchando por dentro. Tem coisa melhor. A sexualidade dentro do casamento, irmãos, não se compara com a prostituição. É um engano do diabo. Por isso que as pessoas, quando elas enveredam para a prostituição, elas sempre precisam de mais. Porque elas não conseguem se contentar. Agora, um relacionamento sexual dentro do casamento é uma benção. Não importa quanto tempo passa, vai ficando melhor ainda. A pessoa já nasce sabendo. Por isso, moça, se um rapaz chegar para você e falar assim, eu preciso fazer um test drive para saber se eu vou gostar de você na cama. Não embarca nessa porque tem problema. Eu já nasci sabendo que eu gosto de mulher, irmãos. Não preciso fazer teste. Se ele não tem esse instinto, na verdade o problema dele é outro, ele vai ter que tratar. Como que não sabe? Eu sei. Pela graça de Deus, eu e minha esposa casamos virgem. Eu sabia que eu gostava dela. Eu sabia. É instinto, é espiritual. Deus colocou isso no nosso corpo. É um instinto. Eu estava ouvindo um homem muito espiritual, e a esposa dele já bem idosa. Ela falou, amor, eu sei que você vibra comigo ainda hoje, né? Mas, amor, eu já não sou mais como antigamente. Eu estou cheio de ruga, quando eu fico até com vergonha de tirar a roupa perto de você, meu bem. Eu sei que você me agrada, você fala um monte de coisa, mas fala a verdade, só para mim aqui. O meu corpo não tem mais graça, meu corpo está todo enrugado, está murcho. Não tem mais graça. Ele falou, você se engana, meu bem. Você é igual um maracujá. Quanto mais murcho, mais doce. Mas quem não vive as delícias de Deus não consegue usufruir isso. Tem que se arrepender da velha vida. A tua esposa é uma mulher cheirosa dentro da tua casa. Você não pode se envolver com ela como uma prostituta.
tem o cheiro de um monte de homem em cima dela. A tua intimidade dentro da tua casa é uma intimidade cheirosa, abençoada, aprovada por Deus. Você que ainda não experimentou isso, espere o momento certo que você, meu irmão, vai poder. Eu garanto para você, se você tiver um ano de um casamento abençoado, é melhor que uma vida inteira na prostituição. É muito melhor. Eu sei, porque quantas e quantas vezes eu tenho aconselhado homens que se arrependeram de ter abandonado a mulher da sua mocidade. Mas a sexualidade faz parte do corpo, é uma bênção. Mas nós precisamos cuidar para que esses instintos não nos dominem. Por isso que nós temos que disciplinar o nosso corpo. E a terceira função é a função da locomoção. Quando você tem sensações, essas sensações atingem os teus instintos, então naturalmente você vai se locomover, você vai sair de onde você está na direção daquilo que você deseja. Então o nosso corpo, ele se locomove, ele se move na direção daquilo que sentimos e daquilo que os nossos instintos começam então a expressar. Por isso, irmãos, é importante nós disciplinarmos o nosso corpo. Nós precisamos estudar as funções do corpo para compreendermos como que o diabo está agindo. E tem uma dica muito fácil para entender. Sabe quando o diabo está agindo, irmãos? O diabo só age de fora para dentro. O diabo tenta agir nas nossas sensações, nos nossos instintos. Agora Deus não. Deus age de dentro para fora. Quando a coisa só vem de fora, irmão, pode ter certeza, é o diabo que está tentando te enganar. Às vezes até em algo que Deus tem preparado para você, mas você se antecipa por causa das tuas sensações. Quando você, meu irmão, jovem, vai conhecer uma moça, não é errado. Normalmente o cara se interessa pela mulher que está bonita, cheirosa. Até aí não tem problema, ele se aproxima. Mas ele precisa ser induzido pelo Espírito. Se ele fica sendo induzido só pela sensação e pelo instinto, ele vai quebrar a cara. Quando você diz assim, olha, pastor, eu me apaixonei por uma moça, ela é muito bonita, ela é muito cheirosa, eu não consigo resistir, pastor, eu sinto, eu estou apaixonado, eu quero. Cuidado. O diabo te prende, Deus te livra. Deus não te prende a ninguém. O amor de Deus é um amor livre. Eu amo a pessoa, mas eu não tenho uma ligação de alma com ela ainda. E eu nunca vou ter 100%. Eu sempre vou ter uma ligação primeiro com Deus. Eu vou sim ter uma ligação de alma abençoada, frutífera, mas eu não vou ter uma dependência mórbida. Se a pessoa se for, eu vou sofrer, mas eu não vou ficar o resto da minha vida depressivo, triste, não vou conseguir superar. Porque aconteceu no espírito, e o meu espírito é dominado por Deus. Quando eu conheci a pastora Ana Paula, eu achei ela linda demais, e cada dia está mais bonita. Eu lembro, irmãos, lógico, o que a princípio assim me aproximou, eu lembro que ela usava uma boininha assim de lã, uma blusa creme e uma saia militar linda, linda, linda. Eu olhei e falei, essa morena é o meu número. E é claro que eu tive as minhas sensações, os meus instintos, mas eu pensei comigo, não, eu quero fazer algo no Senhor. E eu fui começar a ter uma amizade com ela. Teve outras moças que eu senti a mesma coisa, mas só numa conversa eu já abandonei. Uma vez eu fui fazer uma caminhada com uma moça no seminário, que eu achava bonita, interessante. Foi uma hora de caminhada e conversa, falei para ela no final assim, olha, você é uma menina bonita, interessante, mas não ia dar certo nunca eu e você nem pintada de ouro eu quero. Porque você tem umas ideias muito fora da visão. Não tem nada a ver. Eu falei assim, fui até eu acho que meio estúpido com a pessoa. Agora com a Ana Paula não. Nós começamos a conversar, ter uma amizade. E o Espírito Santo de Deus foi
unindo os nossos propósitos. E eu lembro que uma das coisas que me chamou muito a atenção foi um dia que eu fui, no seminário tinha uma piscina, e eu fui na piscina. E quando eu vi a Ana Paula de roupa de banho, aí eu tive certeza, irmãos. Mas não fique escandalizado. Porque tinha regras no seminário. Mas algumas meninas colocavam fio dental, não fio dental super, né? Mas dava aquela forçada um pouco, ficava apertando os peitos, igual algumas tiram foto na internet, assim e tal. Agora, a Ana Paula não. O maiô que a Ana Paula usava, eu nunca mais vi aquilo no mercado. Era um maiô muito decente, irmãos. Era um maiô fechado aqui, e era junto, não era uma bermuda por cima do maiô. O maiô era inteiriço, né? Era uma bermuda que vinha até aqui no joelho. Ela disse que era até o meio daqui, mas eu vi que era até o joelho. Quando eu vi, eu falei, cara, é essa. Eu não quero uma mulher que fique mostrando o que ela tem de bom para os outros. Eu quero que ela mostre para mim, na intimidade do nosso lar. Então, tive certeza. É óbvio que não tive certeza nesse ponto. Mas as coisas foram se construindo, irmãos. Então, nós precisamos cuidar com os nossos instintos e disciplinarmos o nosso corpo. O diabo tenta entrar nas janelas da nossa alma, nos nossos sentidos, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente cheira, naquilo que a gente toca. O diabo tenta agir, como eu falei, ele não pode interagir na matéria, ele precisa de um corpo. E ele vai agir no corpo que dá brecha para ele. Quanto mais brecha você der, mais ação o diabo tem. Mais ele vai tentar interagir em você. Nós precisamos entender que à medida que o nosso instinto, ele é instigado, esse instinto vai gerar uma intenção. Primeiro ele vai gerar um desejo. E desejo, irmão, não é pecado. Preste atenção no que eu vou dizer. Tentação não é pecado. Sentir vontade de pecar não é pecado. Porque é normal nós termos desejo. Você é mulher, se você está carente, e de repente um homem vem com uma conversinha mole para o teu lado do mercado, no mercado, trabalho, no mercado de trabalho, no mercado também, né? Porque você está no mercado. Um dia eu cheguei na farmácia, a moça chegou para mim e falou assim, disse o nome de 2 perfumes. Eu não entendi nada. Aí ela falou, esse é o perfume que você está usando? Eu falei, não, nem sei o nome do perfume que eu estou usando. Eu falei, eu sei que é do Boticário. Eu falei, quem deve saber a marca do meu perfume é minha esposa. Eu falei, eu não sei a marca do meu perfume. Ah, é porque você tem o cheiro do meu namorado. Ela falou. É mesmo. Eu falei, poxa, que coisa, né? Você vê. Não sei. Falou, pois é, mas a tua esposa deve saber se você vai chegar com um cheiro diferente em casa. Eu falei, ela sabe, mas eu não preciso se preocupar com isso. Eu nunca cheguei com um cheiro diferente em casa. Sempre é o meu cheiro mesmo. Minha esposa não tem problema com isso. Então, às vezes, em lugares inusitados, na farmácia. Uma outra cidade, não é aqui, não fique preocupado, não. Foi lá em São José do Rio Preto. E também não sei se estava com alguma intenção, eu sei que eu já fui na lata, já fui na canela. Por que você vai ficar dando assim? Mas às vezes, irmão, isso pode te afetar. Às vezes afeta. Principalmente mulher com palavras, homem é mais no visual. Quem sabe se ela tivesse com a roupa provocante, eu teria algum desejo. Agora, veja bem, desejo não é pecado. O pecado é quando esse desejo se torna uma intenção. É por isso que Jesus disse, por isso que Jesus nos ensinou em Mateus 5, 28. Se eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu já adulterei com ela. O pecado está na intenção, não no desejo. Eu posso até desejar, faz parte do meu instinto. Só que eu vou entregar esses desejos para a cruz, para o Espírito. Agora, onde o pecado começou, onde o pecado foi gerado? Na intenção. Você sente um desejo e fala, vou passar lá de novo. Me deu uma dor de cabeça, acho que vou na farmácia de novo comprar um remédio. O cara já nem ora para Deus curar mais. Vem na farmácia. É cliente da farmácia. Então nós precisamos ter cuidado.
com as intenções do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então são três: sensação, instinto e locomoção. É um cio. Se você não cuidar com o seu corpo, você vai ficar igual um animal no cio. Tem que ter muito cuidado, não esqueça disso. Sensação, instinto e locomoção. E para a gente encerrar aqui rapidamente, eu não vou falar das três, vou falar só agora da alma. Existe também a função da alma. A alma, meus irmãos, como eu disse, é esse centro da personalidade. É na nossa alma que nós vamos deixar aflorar pensamentos, sentimentos. E a primeira função da alma que eu vou falar é a função da vontade. Pode colocar aí. A função da vontade. A Bíblia diz em 1 Crônicas 22:19: dispõe agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor. Então a nossa alma, ela tem essa função da vontade. Quando eu busco algo, eu estou me direcionando naquilo que eu quero buscar, eu estou expressando um desejo. Eu também posso recusar. Em João 6,7 diz: aquilo que a minha alma recusava em tocar. Recusar também a função da vontade, fazer escolhas. É na minha alma que eu vou escolher se eu sirvo a Deus ou se eu não sirvo a Deus. É a minha vontade, são as minhas escolhas. Na nossa alma está o poder de decisão. Outra função da alma, segunda, a emoção. Emoção é parte da experiência humana. Nós nos emocionamos, sentimos amor, temos ódio das pessoas. Isso tudo está relacionado à emoção. Então a nossa alma é cheia de emoções e nós precisamos controlar as emoções. E a última função da alma é a função da mentalidade. A Bíblia diz no Salmo 139, verso 14: as suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então a nossa alma, ela também está relacionada aos nossos pensamentos, à nossa mentalidade, aos nossos conceitos. A nossa alma deseja saber, deseja conhecer. A nossa alma precisa saber o porquê e o por onde. Por isso que uma pessoa que fica toda hora perguntando: Deus, por quê? Deus, até quando? Essa pessoa está tendo um relacionamento com Deus no nível da alma. Porque no nível do espírito, eu posso não saber o porquê. Eu só sei que o meu Deus tem o melhor para a minha vida. Eu creio na pessoa dele. É espiritual. Não é apenas na alma. Como que eu posso fazer para mim conseguir transformar essa alma? Eu preciso entender, irmãos, que às vezes nós agimos de maneira carnal, não é porque pecamos, é porque simplesmente agimos na alma. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz: portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ciúme e contenda, irmãos, estão relacionados à vontade, estão relacionados à emoção, estão relacionados à mentalidade. Por que a gente tem ciúme? Não fizeram minha vontade. O cara fica com ciúme. Por que você briga com alguém? Alguém foi duro com você, te deixou com raiva, emoção. Por que muitas vezes você deixa de ir na igreja? Você fala: eu dei a minha ideia, mas ninguém concordou comigo. Ninguém aceita as minhas razões, as minhas ideias, os meus conceitos, vou sair daqui. Então essa pessoa, às vezes ela até deseja com sinceridade buscar a Deus, mas ela está buscando a Deus, exercitando a alma. E como que a gente consegue identificar isso? Normalmente o cristão carnal é aquele que toma as decisões dele e exerce o ministério dele segundo a alma. E normalmente ele vai fazer aquilo que é mais peculiar a ele. Então, se tem aquela pessoa que ela é mais motivada pelas suas vontades. Tem manhã que ela acorda: rapaz, hoje eu acordei com a vontade de ler a Bíblia. Ela vai lá e lê o livro inteiro da Bíblia.
Isso é bênção. Mas ela está apenas agindo no sentido da alma, da vontade. Tem gente que fala, pastor, esse ano eu estou com a vontade de ser líder de célula. Vou ser líder de célula. Esse ano eu vou arrebentar. É uma bênção. Mas ele só age na vontade. Quando perde a vontade, quando ele não é mais motivado, ele sai fora daquilo que ele está fazendo. Existe o outro, que é aquele que é movido pela emoção. Esse crente carnal também é movido pela emoção. Ele faz quando ele fica emocionado. Então é feito um apelo para fazer um trabalho na igreja. Se a pessoa que estiver aqui na frente conseguir emocionar o irmão, essa pessoa vai e faz. Eu senti no coração, pastor, eu vou ajudar. Está aqui a minha oferta, pastor. Está aqui, pastor, eu vou ser líder, porque tem gente indo para o inferno, pastor. É o emotivo, acabou a emoção. Primeira supervisão que você faz, você fala assim, irmão, olha, está meio demorada a sua célula, tem que fazer um pouco mais curto. Não quero mais. Não teve graça agora. Não me emocionou, vou embora. É um crente carnal. Por quê? Ele está agindo baseado na emoção. Agora existe outro que até se acha um pouco mais inteligente, que é aquele que age segundo a mentalidade. Também isso é alma. É aquela pessoa que trabalha se ela for convencida nos mínimos detalhes de que a Bíblia diz que ela tem que fazer aquilo e é daquele jeito, é naquele dia, e é com aquela visão, com aquela estratégia. Se não convencer ele abandona você. Não, eu tenho outro argumento melhor que esse. Não, porque eu tenho outro versículo. Não, porque eu aprendi com outro pastor, tal coisa. Então essa pessoa, ela é cheia de racionalidade. Mas veja, meu irmão, a Bíblia diz em Romanos 8:8, que aqueles que andam na carne jamais poderão agradar a Deus. Nós não podemos confiar na nossa alma. Nós não podemos, irmãos. Nós precisamos subjugar a nossa alma, ao nosso espírito e a nossa carne também. Domingo que vem, ou no próximo que eu ministrar, eu vou falar a respeito de como que nós podemos fazer essa divisão entre espírito e alma. A Bíblia diz que há algo que divide o espírito e a alma. Porque se nós não soubermos fazer essa divisão, irmãos, nós vamos achar que estamos andando no espírito, mas não passa de emoção. Se nós não fizermos essa divisão, nós vamos achar que estamos crescendo na palavra, mas não passa de mentalidade, não passa de conceitos, doutrinas humanas. Se nós não discernirmos, nós vamos fazer algo, nós estamos motivados, mas não passa de uma motivação da alma, uma vontade da alma, daqui a pouco passa, na primeira luta passa, na primeira decepção passa. Por isso, irmãos, eu quero encerrar, quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, nós já vamos encerrar. Quero que você abra em Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, essa palavra transformai-vos ela é um imperativo, é uma ordem, ela está no tempo presente. No grego, no original, ela seria traduzida literalmente por metamorfo.
É a mesma palavra para metamorfose. A metamorfose não é apenas uma mudança de aparência, é uma mudança de estrutura. É quando uma larva deixa de ser larva e se transforma em uma bela borboleta. Uma metamorfose, uma mudança na estrutura. Agora, o nosso problema, irmãos, é que nós nos arrependemos demais por não ter mudado no passado. Nós choramos demais. Por que eu não mudei quando era mais jovem? Quantas pessoas que eu já falei de Jesus já falaram para mim chorando. Por que não me falaram isso antes? Fique triste, meu filho, se você perdeu muito tempo no mundo. A Bíblia diz que Deus não levou em conta o tempo da tua ignorância. Deus tem projeto grande para você. Não importa quanto tempo tenha passado. Mesmo aquele, a Bíblia diz que é velho, mas se ele está plantado na casa do Senhor, ele vai florescer como a palmeira, ele vai dar frutos. Para Deus não tem idade, Deus é eterno, irmãos. Não fique pensando que você não mudou no passado. E também, meu irmão, não fique pensando que você vai mudar no futuro. A gente não muda por causa disso. Ou a gente fica no passado, ou a gente fica no futuro. Um dia eu vou mudar. Quando eu casar eu vou mudar. Quando eu ganhar dinheiro eu vou ofertar. Quando eu conhecer mais a Bíblia eu vou ser um líder. Quando eu tiver mais tempo de igreja eu vou me libertar desse pecado. Quando alguém me ajudar, eu vou conseguir sair dessa. Não é essa a ordem que Paulo dá. Não é essa a ordem que a Bíblia dá. Ela diz, transforme-se. E é hoje, e é agora. É presente. É presente. Você precisa se jogar nos braços de Deus. Não é na tua força. Não é no teu poder. Não é na tua autoridade. Mas é na autoridade daquele nome que é sobre todo nome. Todo nome. Pastor, mas já disseram que eu não vou conseguir. Eu já procurei ajuda e disseram que eu não consigo, pastor. O diabo já disse que eu não consigo. Não importa quem tenha dito que você não pode. Quem sabe até você mesmo tem dito, eu não posso, eu não consigo. Deixa eu te dizer algo, alguém que tem suprema autoridade no universo, ele diz, você pode, meu filho, você pode, você pode. E diz a Bíblia, seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Se alguém disse algo contrário ao que a palavra de Deus diz, é mentira, é mentira, é mentira. Creia na palavra dele. Mas tem que ser agora, tem que ser hoje, não é amanhã, não é porque você não fez no passado. Transformai-vos, é uma metamorfose espiritual. Eu tenho que trocar esse pensamento. Eu tenho que trocar esse pensamento. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Vamos escolher andar pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua
tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Diga para a tua alma o quanto Ele é santo. Diga o quanto Ele é incomparável. Nada se compara a Ele. Nada, 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 nada. Digamos uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Meu querido líder, membro da célula, você que está aqui pela primeira vez, você é tão precioso, tão preciosa para o Senhor. Essa música que nós acabamos de cantar representa a maneira como Deus se relacionava na antiga aliança. As pessoas uma vez por ano entravam no Santo dos Santos e ali a presença de Deus estava. Era um lugar onde havia um tabernáculo, onde havia uma arca, onde havia vários elementos ali.
E ali dentro a presença de Deus estava. Às vezes tinha nuvem em cima daquele lugar, trovões. Havia uma presença grossa de Deus naquele lugar. E só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. E ontem o Espírito Santo falou comigo algo muito especial. Ele disse: meu filho, o Santo dos Santos não é mais um lugar. Sabe por que você tem tentado ser santo? Porque você acha que santidade é um lugar onde se chega, é uma meta que se alcança, que a presença de Deus é algo que, se você orar muito, buscar muito, você vai ter. Mas você não consegue, porque isso é alma, irmão, isso é corpo, isso é esforço humano. O Santo do Santo não é mais um lugar. O Espírito Santo de Deus me disse que o Santo dos Santos é uma pessoa. E essa pessoa se chama ser humano. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus, habitação do Espírito de Deus. Você, meu querido, é a habitação de Deus. Você é o lugar da santidade de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. A santidade não é um lugar onde se chega. A santidade é quem está te conduzindo. Se é Ele, se é o Espírito Santo, eu e você vamos vencer. Mas se é a nossa carne, a gente não consegue nada. Se é pela nossa alma, a gente não consegue nada. Vamos dar as nossas mãos, vamos orar ao Senhor. Fecha os corredores.